Fala pessoal, Rica aqui do Rica Tech Zone, e nesse vídeo eu quero falar de praticidade. Bom, quem me conhece sabe que eu gosto de ser prático nas coisas. Eu gosto que as coisas estejam de uma certa forma acessível, de uma certa forma fácil de manuseio, para que não inviabilize, por exemplo, a execução de um projeto, não inviabilize, por exemplo, a retomada de alguma gravação ou de alguma iniciativa de testar algo. Bom, eu tenho o meu MacBook, eu tenho um MacBook M3 Max de 128 GB, eu comprei ele zero, né? Comprei quando lançou. Agora a gente já está numa versão M5, né? Por 2 anos depois aí já foi para uma M5. E eu tenho também meus hardwares aqui, eu tenho um Dual Xeon, uma placa Dual Xeon, e eu estou montando um Sleeper PC num projeto. Talvez quando você ver esse vídeo, esse Sleeper PC já esteja pronto, né? Mas eu sempre pensei aqui em ter algo na minha bancada que eu pudesse testar alguma peça nova que eu compre, testar algum acessório novo, testar algo novo. E para isso, eu fiquei pensando em como eu poderia fazer algo que fosse profissional, não fosse nada amador. Por exemplo, não precisasse apoiar a placa mãe simplesmente na mesa, né, naquela almofadinha que vem, mas algo que eu pudesse ter um setup que eu pudesse manusear e movimentar esse setup para vários lugares e a qualquer momento. E para isso, eu pesquisei plataformas para isso. Então, por exemplo, no AliExpress, no Mercado Livre, a gente acha aquelas plataformas verticais, né? Só que talvez a plataforma vertical ela não desse, por exemplo, um manuseio tão prático de quanto eu gostaria, e até mesmo para filmar para vocês isso. Então, por exemplo, eu tenho aqui um braço articulado que eu posso colocar a câmera de cima e filmar de cima. Se talvez para mim é até mais prático manusear assim do que se eu tivesse vertical. Bom, para isso eu fui num site desses de 3D, eu falei assim, cara, deixa eu ver se eu acho alguma coisa 3D pronta que eu só possa mandar para alguém imprimir. Bom, eu achei que é isso aqui. Então, basicamente, isso aqui é um suporte para a placa-mãe. Isso aqui é muito legal. Isso aqui, ó, muda o jogo na hora de você montar o teu setup, testar ou ter a tua bancada de teste aí, que a galera que é entusiasta e como eu, gosta de ter uma bancada de teste para testar alguma coisa nova e depois levar para o seu computador, talvez em definitivo, enfim, você testar algumas coisas. Bom, o que eu fiz foi, eu vou colocar o link aqui na descrição. Eu fui num site desses de impressão 3D, coloquei lá um suporte para a placa-mãe e eu achei esse suporte aqui muito, muito legal. Aqui na minha cidade, né, eu estou localizado em Ribeirão Preto. Eu fui no Facebook Marketplace e procurei lá 3D, impressão 3D, e eu achei algumas empresas, achei 3 empresas que faziam, na verdade achei 4 empresas que faziam impressão 3D. Dessas 4 empresas que eu achei, bom, 2 não me responderam, e uma me respondeu dias depois e uma outra nem me respondeu. Uma outra eu percebi que os caras não tinham entendimento assim do que eu falei. Olha, eu quero fazer um suporte de placa-mãe e tudo mais, e eu até mandei o modelo. Assim, eles complicaram tanto nas perguntas que eu falei, bom, deixa pra lá. E eu achei um outro cara que eu mandei, ele rapidamente, ele me atendeu assim, no dia seguinte ele mandou mensagem, ele respondeu. E deu para perceber que o cara tinha um entendimento sobre o assunto, porque ele começou a falar ali algumas coisas. Tá, e se a gente fizer isso, poxa, como é que você está imaginando para densidade, qual que é o peso que você vai colocar? Eu falei, bom, esse cara entende. Então, o que eu fiz? Mandei para ele o link, ele me passou o orçamento da impressão, me cobrou R$140 para imprimir, que é uma peça grande. É uma peça grande. E eu acho que valeu a pena o preço. No Shopee, dá para achar no Shopee esses suportes aqui por uns R$120. Mas qual que é o ponto por que eu decidi comprar nele e não na Shopee? Ele estava aqui na minha cidade, pô, fui lá pegar, fui lá ver fui pegar com ele isso, né? Deu para bater um papo com ele também, até por umas outras demandas que eu tinha de impressão, né, 3D. E eu pude conversar com ele e falei assim, cara, eu sei que às vezes, para custo, às vezes a galera imprime muito vazado por dentro, tornando a peça, por exemplo, muito frágil.
E ele também me explicou a questão de ser 100% denso e ser muito vazado, quais são os prós e contras de cada um. Então eu alinhei com ele, né, de ter dele desenvolver uma peça que fosse resistente o suficiente para eu colocar, por exemplo, eu vou encaixar uma placa-mãe aqui, vou fazer alguma movimentação, preciso ter algo bem resistente. Eu vou colocar, por exemplo, uma fonte presa aqui, eu preciso ter um suporte, um suporte desses que também aguente o peso, por exemplo, de uma fonte de uma placa-mãe e eu possa, por exemplo, manusear e levar para algum outro lugar. Quero testar, quero continuar trabalhando, por exemplo, na varanda aqui de casa, consigo fazer isso, né? Então, posso, de certa forma, por exemplo, eu quero levar isso para algum outro lugar, eu consigo levar isso para algum outro lugar sem ter problema algum. Então, foi isso, eu vou mostrar para vocês um pouco mais com detalhes aqui sobre esse suporte e a gente vai montar junto essa peça de bancada aqui. Então vamos embora aqui pro vídeo. Esse é o suporte para a placa-mãe. Esses espaçadores que vocês estão vendo aqui, não foi ele que me entregou. Eu comprei esses espaçadores, foi um kit que comprei no Mercado Livre. Era um kit com 24, né? 24 parafusos desse aqui, 24 isolantes desse aqui, peça vermelhinho, e 24 espaçadores aqui. Então, eu coloquei isso aqui. Então, uma dica até que eu dou para vocês vocês vão comprar uma peça 3D, não saiam enroscando isso aqui tudo de uma vez, porque vocês podem ter problema da peça quebrar. Então, o que eu recomendo? Ou o pessoal usa um ferro de solda para ir fazendo levemente o buraquinho e atarrachando. O que eu fiz? Eu não tenho um ferro de solda aqui, então o que eu fiz foi peguei um isqueiro, fui queimando a pontinha do espaçador e fui atarrachando. Então vamos lá. Então, como é que é a ideia aqui? Eu consigo colocar aqui perfeitamente uma placa MATX, micro ATX. Daria para colocar até uma placa ATX. Ela vai passar um pouco aqui esse tamanho aqui, o que não teria problema se eu não for, por exemplo, forçar nada nos slots PCI mais para baixo, tá? Então, daria perfeitamente para eu fazer dessa maneira aqui também, colocar uma placa-mãe ATX um pouco maior, ela passaria um pouco para cá. Eu consigo colocar uma fonte aqui também, eu vou colocando com vocês para vocês verem como é que fica. É uma peça bem resistente, é uma peça bem interessante. De tamanho, para vocês terem uma ideia, essa peça aqui tem 24 centímetros aqui de largura e de profundidade também tem os seus 24 centímetros de profundidade. Uma placa micro ATX, como é que fica isso aqui? Tá? Vamos ver. Uma placa micro ATX, ela fica ali nessa posição aqui. Então o processador fica mais ou menos aqui em cima. E aí fica perfeito aqui, sobra esse espaço aqui, que é o espaço onde justamente a gente vai passar os fios. Então eu vou fazer a montagem com vocês aqui da placa-mãe e vocês vão avaliando. Bom, pessoal, para minha bancada de testes, inicialmente eu vou usar essa fonte Duex Pulse 1000 Pro, totalmente modular. Eu já estou com alguns fios encaixados aqui para facilitar. Eu vou usar essa aqui, é uma fonte bem robusta. Na verdade, eu estou esperando aí dar uma promoção. Eu estou querendo comprar a Mach 1 1250, também modular. Tanto essa Duex quanto a Mach 1, tá? Essa Duex tem o selo Cybernetics Gold e tem o selo TechLab. Então assim, vocês vão no YouTube do canal do pessoal da TechLab, os caras são top demais. Eu recomendo que vocês sigam o canal dos caras, os caras são muito bons. Se você tem uma fonte, se você está olhando para comprar uma fonte que tem o selo Cybernetics Gold e TechLab, pode comprar. A Mach 1 tem o selo Cybernetics, que se eu não me engano, é até um a mais que o Gold, se eu não me engano, e também tem até um selo novo da TechLab também. Top. Então eu estou querendo comprar essa Mach 1 1250. Eu sei que a Duex também tem, mas eu quero variar de marca, conhecer outras marcas aí pra gente ir testando. Então, galera, é o seguinte, então a gente tá com essa fonte aqui. Como é que vai ser? Bom, dá para perceber que aqui a gente tem um encaixe da placa da fonte aqui. No projeto original, vem com umas plaquinhas aqui. Talvez na hora de desenvolver o projeto 3D o cara colocou para poder fazer sustentação aqui.
e acaba que o acabamento aqui ficou um pouco feio. Mas como a fonte vai ficar encaixada aqui, então a gente não vai precisar olhar o acabamento. Bom, eu importo com acabamento, eu quero uma coisa bonita, mas eu também abro mão se ficar alguma coisa aí não ficar 100%. Então vamos lá, como é que a gente vai encaixar isso aqui? Essa fonte aqui que é interessante da Durex, ela tem esse cooler aqui embaixo. E o que é interessante também desse projeto aqui, a fonte ela não fica grudada no chão, ela não fica grudada na mesa, ela tem vai ficar um leve espaçamento aqui. Então, como é que é? O encaixe é muito simples. Vamos colocar aqui. E ó, o encaixe simplesmente vai colocando aqui e fica bem firme, tá? Fica bem firme. Pronto. Sobre o parafuso convencional que a gente usa em gabinetes não vai servir aqui. Por que não vai servir aqui? Porque é bem grosso essa parte dos parafusos. Então, assim, eu preciso pegar um parafuso um pouco mais comprido para conseguir encaixar aqui. Mas mesmo sem parafuso, a fonte ela fica bem presa aqui. E como eu falei, tem a parte também tem essa parte aqui do respiro, tá vendo? Então ela não fica rente à mesa, ela vai ficar um pouquinho mais pro alto aqui para não ter problema. Bom, então a gente está com a nossa fonte já aplicada aqui e agora a gente vai para a instalação da placa-mãe. Bom, inicialmente para essa bancada de testes eu vou usar essa placa-mãe que eu já fiz também review do canal, inclusive também a fonte tem review do canal, que é a GXUO JS11 para processadores X99. É uma placa-mãe bem interessante, você consegue comprar ela aí por 300 e pouco reais, 350, 400 reais, com estoque no Brasil. O que é o interessante dessa placa-mãe aqui? Bom, tem 4 slots de memória, Quad Channel, eu tenho bastante portas SATAs aqui, eu tenho 2 entradas para NVMe M2 e eu também tenho aqui uma para Wi-Fi, aquele NGFF. É uma placa-mãe que tem 4 portos USB 3.0, 4 USB 2.0, agora só esqueci se isso aqui é gigabyte ou não. Bom, e é uma placa-mãe assim, bem interessante. No entanto, eu estou avaliando de comprar uma outra placa-mãe que eu tenha mais slots PCI para fazer mais testes com outras demandas. Por quê? Vou colocar uma placa de vídeo aqui, fico com esse outro slot aqui e, ou seja, acabou minhas possibilidades aqui de testes, de outras coisas, enfim. Então, como é uma bancada de teste, eu quero uma placa-mãe que suporte eu trabalhar com outras coisas. Mas vamos lá. Então, basicamente agora a gente ia parafusar. E como eu falei, os espaçadores fui eu que coloquei. Então, basicamente é a gente colocar e ir parafusando aqui. Bom, lembrando assim, você vai colocar os parafusos, eu quero que a placa fique bem presa aqui, mas eu não posso fazer uma força excessiva, porque vamos lembrar que aqui embaixo é uma impressão em 3D, que apesar de ser com bastante qualidade, ser bem robusta, a gente sabe que não é igual, por exemplo, a gente parafusar no gabinete do computador, né? Bom, pessoal, a placa-mãe devidamente instalada aqui. Então, como é que a gente pode ver, galera? Olha como é que fica interessante. Eu posso até, inclusive, deixar ele na vertical para poder fazer alguma demonstração e, ou colocar como padrão assim. E aí, no meu suporte aqui no meu braço articulado, eu posso filmar de cima ou até mesmo aqui. Dessa maneira, vocês conseguem ter uma visão muito bem. Então essa é a minha ideia. E eu posso trabalhar também muito bem com essa placa dessa maneira. E aí, os cabos, né? Então esse cabo aqui é o cabo de alimentação da placa-mãe. Então eu vou passar ele por aqui. Vou encaixar ele aqui. Tenho aqui a alimentação do CPU. Um ponto que é interessante, só para reforçar aqui a parte da fonte da Durex, todos vêm com uma marcação. Então aqui está escrito CPU. Então vou passar por aqui e eu faço a alimentação da CPU. Bom, depois vou arrumar esses cabos aqui, eu vou prender eles com fita, mas consigo esconder perfeitamente aqui. Bom, pessoal, um ponto que nesse projeto aqui não contempla, e eu vou pesquisar alguma outra opção para isso, é poder encaixar esse SSD. Poderia ter algum suporte para cá, né, de colocar o SSD aqui, enfim, uma gavetinha, né, colocar o SSD aqui. Não tem, então nesse primeiro momento eu vou deixar ele meio que solto aqui dentro mesmo, o SSD, e olhar dessa maneira aqui. E aí, pessoal, você tem uma bancada
eficiente para você poder trabalhar, testar, colocar placa, tirar placa e fazer o que você bem entender aqui. E a partir disso, galera, é o que vocês vão ver, não só com, talvez eu mude a placa, como eu comentei, para uma outra placa tenha mais possibilidades aqui de uso, mas é isso que vocês vão ver aqui no projeto. Esse computador ele vai ficar funcionando 100% aqui assim. Vou colocar um monitor da Azorpa junto com ele, e onde eu vou ficar sempre usando, sempre testando, fazendo todas as possibilidades aqui nesse kit que eu tenho aqui, pô, super legal. Então, ou seja, eu fico com uma bancadinha muito boa para poder trabalhar e poder desenvolver muito bem. Fora isso, eu preciso colocar a alimentação aqui do SATA também. Um ponto legal dessa fonte da Durex é que vem uma sacolinha e todos os cabos vêm aqui para você conseguir usar. Bem legal também, tudo separadinho aqui. Eu gosto de fontes full modular pelo fato de você não ficar com aquela fiarada toda. Então, por exemplo, se eu for usar uma placa de vídeo aqui que não precisa de alimentação, não preciso ter esse fio. Então eu consigo, se eu for, por exemplo, não usar um SSD, for usar, por exemplo, apenas um NVMe aqui, eu não preciso de mais nenhum cabo. Então eu gosto de fonte full modular por isso. Bom, pessoal, esse aí é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado desse projeto aqui em 3D que foi feito. Você não precisa ter uma máquina 3D. Bom, eu gostaria de ter uma máquina 3D aqui, porque as possibilidades são enormes. Eu fico viajando nesses sites de impressão 3D. Eu gostaria de ter aqui. Tem umas impressoras 3D, cara, bem pequenininha, que daria para colocar aqui na minha bancada, aqui do lado, e poder ficar imprimindo. Mas não é algo que eu pretendo investir por agora. Mas dá para você achar um fornecedor aí na tua cidade que tenha uma impressão 3D e possa fazer para você essas peças aí, e num custo bem reduzido, porque o cara não vai estar pagando as taxas de Mercado Livre, Shopee, enfim. Não que as taxas sejam ruins, eu compro muita coisa no Mercado Livre, Shopee, enfim, essas plataformas precisam rentabilizar de alguma maneira, mas quando você acha um fornecedor local, você consegue aí ir lá, entrega, pega, se o cara tiver uma loja para te receber, enfim, todas essas possibilidades aí. Bom, espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que você achou dessa plataforma. Segue a gente aí também para dar uma força. A gente está crescendo bastante aí de inscritos no canal. Pô, tô bem feliz aí que a galera tá se inscrevendo. Se você não é inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho e bora pro próximo vídeo. Like it's delirium, she just wanna bounce to it, baby, get your giddy on. Welcome to the stage with a drink like I'm Giveon, but I never came here to sing what I'm really on, giving dividends. I'm trying to boost your career and all. Know you got a Benz, you ain't got one with the ceiling gone. If you wanna get it gone, give me the experience.